Olá, boa noite. Vou esperar o Insta avisar, informar os seguidores. Vamos esperar aqui. Boa noite, já tem gente entrando. Mandem aviãozinho, deem coraçõezinhos, tá? Vou esperar o pessoal chegar. Vim pontualmente aqui para vocês. Boa noite, Josair. Boa noite. Bom, vim pontualmente para vocês mandarem aviãozinho, mandarem coraçõezinhos, tá? Avisando o pessoal da nossa live de hoje, tá? A nossa live de hoje é especialíssima com a psicóloga Lélia, que já entrou, tá? Psicóloga mais querida do Instagram, né? Com seus textos incríveis. Eu particularmente gosto muito, sou fã, e há muito tempo eu já queria trazê-la, né? Chamar aqui no nosso Quinta Fêmea, momentinho nosso, né, de coração, de formação. E boa noite, padre, sua bênção. Hoje não tinha como perder, não tinha mesmo, né, Luísa? Hoje vai estar especial, porque a Lélia, ela é fantástica. Eu sou fã, eu confesso. Boa noite. Vamos chamar a Lélia para participar conosco da nossa live, porque eu acho que tem muita coisa boa. Boa noite, Matheus. Que bom, bastante gente. Vão mandando coraçãozinho. Olá! Boa noite, Boa Lélia. Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bom? Que prazer te receber aqui. Eu estava É, justamente pensando que eu sou fã do teu trabalho. e muito obrigada. Eu estava ouvindo, estava lisonjeada e não merecendo nada dos teus adjetivos aí. Eu sou fã de você também pela sua delicadeza. Ah, muito obrigada. Lélia, nós vamos conversar hoje. O nosso tema é dificuldade na compreensão do outro. Mas antes, eu acho que todo mundo te conhece. Mas mesmo assim, eu vou te dar um espacinho para tu te apresentar. Tá bom. Então, eu sou Lélia, do Instagram, Lélia Psicóloga, tá, gente? Que tô aí, acho que há 2 anos no Instagram, 2 anos e meio, né? Demorou um pouco para pegar no tranco, de repente pegou, né? E aí, tô nessa seara, o Instagram é trabalhoso, mas é muito desafiador, né? Mas é empolgante também, tá? E eu sou psicóloga há 20 e poucos anos e atendo hoje, depois da pandemia, depois do Instagram, eu atendo online somente, né? Então, eu tenho dois tipos de atendimento. Um, eu atendo adultos, jovens e adultos, e o outro eu faço orientação a pais, o pai e a mãe, né? Ou a mãe, ou só o pai, e não atendo crianças e adolescentes, né? Tenho uma formação na PUC Paraná, de psicologia, mas, acima de tudo, eu tenho uma pós-graduação com professores da Espanha, da Universidade de Navarra, que foi fenomenal, mais que fenomenal. E aí, eu tenho toda essa fundamentação que me sustenta tecnicamente, né? É isso. Eu fico particularmente encantada, né, com aqueles teus textos que tu coloca em carrossel, que eu acho assim, em poucas palavras tu consegue resumir algo muito bom, porque o Instagram tem essa dinâmica, né, Lélia? Ele é rápido, ele não se prende a grandes textos, a grandes tratados. E eu acho incrível aquilo ali no carrossel, porque assim, tu coloca pontos cruciais, dores, né, das pessoas para serem assim, rapidamente absorvidas. É, E o tema da nossa live, né, a dificuldade na compreensão do outro, é um tema escolhido porque o que eu via muito nas minhas caixinhas, né? As pessoas vinham se queixar, na realidade, da dor do outro. Elas não conseguiam ver que, na grande maioria das vezes, o problema estava nelas, né? uhum. Então, essa dificuldade com o outro, na realidade, muitas vezes está ligado a algo que tem dentro dela. Está correto esse meu raciocínio?
Tá, muito correto. Porque, olha, nós, os seres humanos, os mais inteligentes do planeta, temos um problema, né? Vários, mas um deles é um ego, né? Um ego avolumado, assim, que insiste em conviver conosco até o fim, até a morte, né? Então, assim, eu gosto de pegar a questão antropológica para as pessoas entenderem que não é que algumas pessoas são, por exemplo, incompreensíveis. Não, todos, de alguma maneira, em algum nível, todos nós temos alguma incompreensão relacionada a outra pessoa. Porque nós queremos nos blindar, nos defender, nos enaltecer. E a gente olha daqui para lá e o panorama que a gente vê, nós temos uma tendência à crítica muito grande, né? Então, eu consigo ver claramente todos os déficits, todas as lacunas da outra pessoa. É muito claro para mim, porque os problemas dela me afetam, né? Então, eles ficam pulsando assim. E nós temos uma grande dificuldade de fazer autoavaliação, entendeu? Uma autoavaliação para nós nos compreendermos e ver aonde que eu piso na bola, que eventualmente os meus defeitos, eles facilitam o defeito do outro, eles jogam o outro para ter a dificuldade dele, né? Então, tudo é muito construído na relação humana, na interação humana. Entendeu? Então, assim, por que nós olhamos para o outro e parece que o outro é errado? E nós somos certos, né? Porque o viés que a gente usa é o viés do ego, tá? Não é o viés qual? Da transcendência, né? O que é transcendência? É olhar, é comunicar, é perceber, observar, levar em conta. Então, Aline, eu vou te dizer uma coisa, quando a gente não compreende os outros, a gente a gente vê as pessoas parcialmente, tá? Com o viés muito particular, muito pessoal. Então, por exemplo, para eu compreender uma pessoa mesmo, eu teria que olhar que sexo ela tem, porque faz diferença na atuação, no comportamento, né? Que idade ela tem, entendeu? Da onde ela veio, como é a sua família, qual foi a educação que ela teve, entendeu? Qual é o seu temperamento, qual é a sua personalidade, que é diferente de temperamento, entendeu? Quando eu tenho uma visão macro, diversificada da pessoa, eu consigo entender melhor essa pessoa. Eu levo em conta várias características dela e, de alguma maneira, suavizo os defeitos dela. Tá? Porque, digamos, ela é agressiva porque ela foi agredida. Eu conheço a biografia dela. Por exemplo, por aí. Né? Excelente. E assim, quando tu colocou que é interessante a gente estudar o outro, é muito interessante porque para a gente estudar o outro, a gente primeiro tem que se estudar, né? Se conhecer, né? Saber quem eu sou. E a partir daí, eu não preciso ser formada em psicologia para desejar compreender os outros. Isso é até uma questão de maturidade, né? Então, livros, e não só livros, é uma questão até de as pessoas, a palavra empatia, uma palavra da moda, né? Mas é verdadeiro, né? É uma questão de que antigamente já faziam, minha filha, faziam muito conselhos assim de mulheres com os maridos. Olha o passado do teu marido, ele passou tanto trabalho na infância, ele tinha um pai bêbado, ou ele tinha uma mãe ausente, né? Aconselhavam as mulheres assim, por quê? Porque os casamentos também não eram descartáveis, né? A mesma coisa se aconselhava a olhar a criança, né? Sim, porque essa live de hoje não é só sobre relacionamento de mulher, relacionamento do modo geral. Olhar o filho, olha, mais espoleta, tem que ter mais sensível, tem que ter mais jeito. Então, esse olhar no outro, olhar o outro e enxergar, não é necessariamente, eu não sou psicóloga, eu sou formada em psicologia, que se vire porque eu penso assim. Isso daí dificulta as relações. E eu sempre falo, né, que
que o homem passou, o antropocentrismo passou a vigorar e que o homem se colocou no centro, a busca pelo prazer, a busca por tudo, o egoísmo ficou muito latente, né? Então o homem virou um egoísta de plantão, a ponto de achar que o outro, né, deve favor a eles. Então, dois egoístas, muitas vezes numa casa, criando filhos egoístas também, que vão para uma sociedade que é egoísta e começam os conflitos. E aí ninguém é feliz com isso, né, Lélia? Ninguém fica feliz. Sim, porque o que nós andamos perdendo aí nas últimas décadas? A sensibilidade, tá? A sensibilidade natural, aquela que é interpessoal, que desde o começo do mundo, desde os primeiros homens, já deve ter existido, né? Que hoje pode ser chamado também de inteligência emocional, né? Mas que é uma sensibilidade de compreender o outro, às vezes sem conhecê-lo. Eu estou conversando há 3 minutos com alguém, eu vou percebendo quem é essa pessoa, como ela é. Né? Então, nós perdemos a sensibilidade de entender criança, como que funciona a criança, menor, criança crescida, adolescente, homem, mulher, a pessoa dessa cultura, da outra cultura, de um país, de um outro país, entendeu? Porque os critérios que eu tenho são muito egocentrados. Eu tenho a minha rigidez, meu padrão de achar que a pessoa tem que ser de alguma maneira. Se ela não for daquela maneira que eu tenho a expectativa, ela é errada. Entendeu? Né? Que no fundo é o egoísmo. Então, nas últimas décadas nós andamos nos embrutecendo. Tá? Por isso que nós não compreendemos a criança, ou o jovem, ou outro, meu colega de trabalho, a minha sogra, a minha cunhada, a vizinha, tá? Nós não compreendemos. E ao não compreender, eu não me abro. Muito pelo contrário, eu me fecho. Porque se eu não compreendo, eu já julgo. E julgo negativamente. Então, eu me isolo, porque não, ela é chata, ela é fofoqueira. Essa pessoa, não, a religião dela é outra. Não me dou com ela, assim. Né? Não, ela é muito workaholic. Meu negócio, minha vida é outra. Você entendeu? Então, a gente vai criando estigmas. Ao não compreender, nós vamos nos separando. Tá? Nós Exatamente. estamos em processo de separação. Eu tenho visto as pessoas muito solitárias. Famílias solitárias. Família só familhinha. Entendeu? Porque a família é a entidade mais importante, mas ela não se basta. Entendeu? Né? E eu ensino muito os meus filhos se eu me relacionar com pessoas muito diferentes. Né? Porque eu posso amar, todo ser humano é talhado para amar quem quer que seja. Né? Eu posso não concordar com quase nada de alguém. Tudo é diferente na política, na religião, na maneira de educar, nos parâmetros da vida. E eu posso gostar dela. Né? Me abrir. Excelente. E assim, tu estava falando e me ocorreu, né? O pessoal que está aí sabe, alguns não sabem, mas eu estou com um curso sobre feminilidade e eu estudo há muito tempo essa questão da mulher. É algo que me chama atenção. Há quase 20 anos eu estudo, tive blog, né? Para quem não sabe e tudo mais, enfim. Essa questão da mulher me toca muito. E essa questão do olhar para o outro é muito próprio da mulher, da feminilidade. Por quê? Porque a mulher ela é muito sensível, né? E eu acho que isso daí, eu acho que tu concorda comigo. Muito mais do que o homem, né? A mulher tem muito mais essa capacidade de ter misericórdia, que é se colocar no coração do outro, né? Essa sensibilidade que a feminilidade tem. Lélia, tu concorda comigo que as mulheres estão com um problema muito sério de feminilidade e isso afeta também essas questões do relacionamento humano? Sim, elas estão com problema de feminilidade porque os homens também estão com problemas de masculinidade. Os dois sexos, os dois gêneros, né, estão um pouco desordenados. Em algum momento aí da história, a gente se perdeu um pouco. Por isso que eu até vejo muitas páginas do Instagram aqui tentando resgatar, como você, a feminilidade, algumas outras influencers também, né? E algumas páginas tentando resgatar a masculinidade.
Entendeu? Agora, a mulher, então, é um estudo que eu fiz numa pós-graduação, assim, o homem, se o homem se perder, homem e mulher são tão entranhados, entendeu? Que se um se perde, o outro também afeta o outro. Pode começar em um ou no outro. É como se você pega uma folha e fura com a caneta, atinge os dois lados, o furo. É. Então, ambos estão, tá, meio desencontrados. Mas também nós temos culturalmente pode ser uma qualidade, mas se ela for exagerada, ela é um defeito. Um grande sentimentalismo. Entendeu? Acho que é o latino-americano e o brasileiro, acima de tudo, né? Somos muito sentimentalistas. Não é que o sentimento é ótimo. As pessoas têm que ter sentimentos, senão ela é esquisita se ela não tem sentimentos, né? Mas o sentimentalismo está pairando no ar e a gente julga tudo pelo sentimento. Entendeu? Exatamente. Tudo. E isso é uma interpretação, muitas vezes, errada da realidade. Então, eu julgo alguém, eu não compreendo alguém, eu ponho alguém na lata do lixo por causa de 3 defeitos dela, por exemplo. Entendeu? Exatamente. 3. E ela tem 8 qualidades deslumbrantes, mas esses 3, não dá. Então, eu isolo a pessoa, isolo várias pessoas. As pessoas estão isolando as outras. Exato. Porque, na realidade, o sentimento, ele deve ser ouvido, mas ele está a serviço da razão. A razão tem que medir o que aquele sentimento... No momento que abafa o sentimento, né, Lely, isso com certeza tu explica muito melhor que eu, ele fica reprimido como aquela bola na água, né, que tudo vem à tona. Na verdade, tem que ser ordenado. E para isso tem que ter o uso da razão. E fazer o uso da razão precede uma maturidade, uma vontade, né? Para isso tem que crescer. E crescer dói. As pessoas estão mimadas, não querem crescer. Exatamente. Então, assim, o paradigma da sociedade é eu quero, eu desejo, eu sinto ou eu não sinto, eu faço o que o meu coração manda. Essas frases, essas premissas, elas são próprias de criança de 2 e 3 anos. Eu quero, eu berro. A criança de 2 anos berra, ela quer, ela vai atrás do que ela quer, dane-se. Porque ela não tem compreensão, não tem senso de realidade, não tem capacidade intelectual para entender todo o contexto. E não tem vontade, obviamente, porque ela é muito pequena, né? Mas os adultos estão funcionando assim. Eles têm uma aparência, um corpo, uma voz, uma postura de adulto, tem 32, 47 anos, mas não tem a conduta está atrasada, porque o pensamento está atrasado, porque nós somos sentimentais, nós somos muito sentimentais, e usar a razão realmente requer maturidade. Quanto mais uma pessoa avança na idade cronológica e amadurece, por que ela amadurece? Porque ela usa a inteligência. Ela põe o sentimento a serviço da razão. Então, eu quero, mas eu devo? Devo? Exatamente. Entendeu? Aí eu vou ver, devo ou não devo? Às vezes o querer combina com o dever. Pode ser, o querer é bom. E às vezes o querer não é bom. Entendeu? Né? Mas nem sempre tudo me convém. Exatamente. O Papa Francisco tem falado muito de convivência, muito de abertura, de diálogo, de não descartar as pessoas, né? Não descartar as pessoas, o bojo disso, o conteúdo disso, significa compreender as pessoas, flexibilizar. Tá? A minha vizinha muçulmana, ou não sei, a minha vizinha é meio, ela é, como é que é, meio, assim, é muito antipática, né? Ou ela é vulgar, você entendeu? Eu não sei, ela é pessoa. A gente tem que resgatar o sentido de pessoa, de fraternidade, entendeu? É pessoa. Ela está toda revista, toda problemática, está com a vida desordenada. Ela é uma pessoa, é tua irmã, é o teu irmão, é o teu semelhante, né? Você entendeu? E às vezes a gente descarta até os da família.
entendeu? E nós estamos na cultura do descarte. Então, o isolamento não é só da pandemia, não. Já existia um isolamento, entendeu? Justamente pela não compreensão. Tanto que nós estamos, meu Deus, dos mundos, das fases mais polarizadas, né? Direita e esquerda, bem aquela coisa assim muito, muito rígida. Entendeu? Sim, Né? sim. E isso cai muito no nível de compreender as pessoas. E aceitar, amar Exato. e conviver. Conviver. Exato. Nós vivemos, eu acho que é uma sociedade muito imatura, né, Lélia? É uma sociedade que faz o time, tudo é time. E se tu não for do meu time, tu não presta, É, né? é. E o que eu vejo, claro que uma coisa é uma pessoa que faz mal, que chamam pessoas tóxicas, né? Isso, Que tudo isso. bem, mas daí tu te achares o alecrim dourado e que todo mundo é tóxico e tu é o alecrim dourado, tem que Uhum, fazer uma análise que há um problema. E uhum, muito me assusta que, às vezes, mulheres cristãs, frequentadoras de igreja, sejam evangélicas, sejam católicas, seja o que for, mas cristãs que seguem a Cristo, simplesmente se fechem e queiram pescar dentro de aquário e ditar normas e regras de conduta, de comportamento que a igreja mesmo nunca colocou. E criar quase que uma seita dentro da igreja. uhum. E não viver tudo. Porque uma coisa é certa, né? O São João Paulo já dizia que, São João Paulo II já dizia que o cristão, ele não é do mundo, né? Na verdade, ele não é mundano, mas ele está no mundo, ele tem que acompanhar o mundo. Então não adianta eu querer recriar uma época na minha cabeça dourada, sei lá, média, excelente, maravilhoso, ou sei lá, nos 50, bonitinho, esteticamente, mas eu não viver nos anos que eu estou, que eu sou chamada e Uhum. que eu fui. Né? E essa Isso, dificuldade de compreensão do adulto, de compreender, ele vai passando também para as crianças. Né? Eu isso. até te dou um exemplo, hoje foi bem interessante, que eu tive com meus 2 filhos, essa questão da maturidade e do relacionamento com outras pessoas. A minha filha de 8 anos, ela foi colocada num grupinho de sala de aula para fazer um trabalho que não estavam as melhores amigas dela. Então ela começou a chorar muito, que ela não queria ir para o colégio, que ela não gostava. E eu disse para ela, olha, é inegociável tu não ires para o colégio, porque só não vai para o colégio se tu tem uma dor, mas eu tô com dor de cabeça. Bom, então a mãe vai te dar remédio para dor de cabeça. E ela foi chorando, foi braba, né? E entrou na aula e tal. Daí eu voltei lá, depois que ela estava lá na aula, levei uma aguinha, né? Aquela coisa de mãe, dar o carinho da atenção. Conversei com a professora. E relatei para a professora a conversa que eu tive com ela. Nós temos que ser amigos de todos na sala de aula. Tu não precisa ser a melhor amiga do grupo que tu tá, mas tu tem que aprender a conviver e lidar com eles. Isso. E a professora levou nesse viés. O meu Uhum. menino de 8 anos hoje teve um problema com um amigo, não queria mais falar com um amigo, me disse que não gosta porque os colegas não pensam como ele. E eu conversei com ele, olha, se não pensam como tu, tá bem, a gente sabe que as amizades são estruturadas com pessoas que pensam minimamente semelhante a nós, Isso. né? Uhum. Mas eu disse para ele o quê? Olha, não pensam como tu? Tudo bem, mas convive. Entra nos Uhum. assuntos. É. Até porque, filho, o cristão, ele está aberto para o mundo, para chamar mais pessoas para Cristo. E que Isso. jeito que tu pode chamar mais pessoas para Cristo se tu não convive com eles? Então, Uhum. são sementes que a gente vai plantando no coração dos filhos Exato. que tem que ir preparando para o mundo. Porque o mundo está muito triste, né? E eu acho que uma das coisas também né, Lélia, é a questão do celular. Né? As pessoas ficaram muito individualizadas. Isso. Exatamente. Todas as telas, né? Você veja, nós vivemos uma coletividade porque vivemos em conjunto e vamos no mercado, trabalhamos em instituições, mas coletividade não é fraternidade, tá? Não é sociedade. A sociedade tem que ter trocas, sempre trocas, maximamente assim, entendeu? Então, o celular, ele dá um prazer individualista, egoísta. Ele tem tudo. E ao mesmo tempo, você vai atrás do celular, porque ele é um universo inteiro de estímulos, entendeu? Só que parece que ele me basta. Parece que ele é a minha companhia, tá? Porque tem um mundo ali dentro, então eu estou no mundo.
né? Mas ele é enfadonho. Você vai passando, às vezes, ele vai te irritando, te dando uma sensação de vazio, que eu sei, eu sinto quando eu exagero no uso, que eu fico passando, né, entendeu, do Instagram. Mas eu detecto, mas uma criança, adolescente não detecto. E muitas pessoas que não fazem uma autoavaliação, uma autoanálise ali do seu comportamento, da frequência, intensidade, duração com que elas se comportam, elas não percebem. Entendeu? Então, o celular tira a vida, o convívio familiar da família nuclear, e ele tira o convívio da família estendida. E tira muito mais as relações de amizade. Muito mais. Então, as relações de amizade estão muito empobrecidas. Muito. Hoje eu estava vendo até uma amiga minha de Curitiba postando que antes as mães, elas se falavam, existia uma comunidade, era a prima que tinha filho, que dava uma dica, era a mãe, era a tia, era a vizinha, era a irmã, né? E agora não tem essa comunidade de mães, muitas vezes, né? Ou de parentes, a tradição, né? Que venha a familiar, é tudo novo, eu quero um método, eu quero que um doutor me diga alguma coisa, uma doutora, né? Entendeu? Então, nós perdemos a simplicidade das relações humanas, são aquelas que nos satisfazem. Realmente são as que nos satisfazem. Ó, como disse um professor meu, se você não estiver bem, não vá até as coisas, vá até as pessoas, né? Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Pessoa é o nosso recurso, a nossa saída. Muito bom. E é impressionante, né? Porque essa questão das telas, né? E também do mimimi, né? Que a gente está numa geração muito mimimi. Ai, não pode dizer nada para aquela mamãe, né? Porque não me digam tal coisa, porque não me falem tal. Às vezes as pessoas, principalmente as mais velhas, né? Falam, querem dar algum conselho, às vezes são até um pouquinho vazias, um pouco simplórias, digamos assim, mas o nível de tolerância está mínimo, né? E eu confesso, né, a minha falha, né, porque, claro, mãe de família numerosa, eu tenho 5 filhos, né, para os teus seguidores que alguns não me conhecem, e claro que eu ouvia muita piada, né, meus 4 primeiros foram seguidos, escadinha, e eu ouvia muita coisa, e eu ficava bastante ofendida, bastante brava. Agora eu vejo, né, com outros olhos. Claro que tem gente que é maldosa, mas o mal está neles, não está em mim. Então, é isso. Mas tem gente que realmente consegue compreender o que é ter 5 filhos, por que das minhas escolhas, né? E realmente eles largam aquilo ali, não por maldade, mas por uma curiosidade, às vezes por terem uma formação mais indelicada, né? E que cabe a compreender e não revidar na mesma coisa, aquele mal, não se é mal para a gente. Ou até ouvir, porque às vezes o outro tem alguma visão que a gente não tem, que de fora. E até nas relações familiares isso, né? Ai, a minha sogra não pode me dizer nada. Eu sou muito amiga da minha sogra. Eu gosto muito da minha sogra. Tivemos nossos problemas, tivemos. Tem coisas que eu não concordo. Tem ser humano normal. Gosto da minha sogra. Eu tenho um carinho por ela muito grande. Ela me ajuda muito. Assim como a minha mãe, né? E algumas coisas a gente ajusta. Daqui e dali para isso serve a maturidade. Isso, exatamente. O que a gente não pode é ficar se divorciando toda hora de alguém. Entendeu? Assim, não estou falando nem só do cônjuge. As pessoas se divorciam porque me distratou, não foi tão simpática, não me olhou, tem opinião contrária, me falou uma coisa que eu não gostei, entendeu? O critério é muito rígido, né? E o que nós estamos, por isso que eu digo que a gente está se embrutecendo, porque a gente está perdendo a humanidade de perceber, né, que nós pisamos na bola, assim, muitas vezes ao dia. Entendeu? Então, o outro pisa também. Pisa com quem? Comigo, se ele se relaciona comigo. O filho, o marido, a sogra, alguém do trabalho, alguém da escola, você entendeu? É preciso suplantar essas diferenças, né? Porque a humanidade, ela é cheia de limitações. Se você analisar bem durante um dia, lá de manhã, das 8 às 10 da noite, você talvez tenha sido infeliz umas 5 vezes, sem querer, pá, escapou, machucou alguém, feriu sem perceber, foi desatenta.
Isso não significa, né? O meu critério não pode valer assim, ser absoluto, porque as pessoas elas caem, a gente cai muitas vezes, entendeu? A compreensão assim interhumana, social, está em você considerar isso. Não, mas fulana ela é meio agressiva assim, porque olha a vida dela, olha a história dela. E eu vou ficar com ela, continuar me relacionando, porque essa fulana pode melhorar com a minha delicadeza, eventualmente, com o meu jeito de tratá-la bem. Entendeu? Eu não posso ser reativa, senão eu fujo do mundo, porque todo mundo é defeituoso. Tá? Então, nós temos também essa capacidade de ser só reativa e não ativa. Faça o teu papel. Quem é você? Que critérios você tem? É regida por quais premissas? Pela generosidade? Pela cordialidade? Pelo amor fraterno? Né? Pelo respeito? Então, vai lá e cumpre esse teu papel, aonde você for. Na igreja, na vizinhança, no condomínio, na escola dos filhos, né? No rol da família estendida, que, aliás, é uma coisa que eu quero falar, é o seguinte... Se há um lugar no mundo aonde as pessoas sofrem mais, são mais incompreendidas e mais vítimas das outras, é na família. Né? Então, eu, como psicóloga, eu vejo, as pessoas às vezes até têm relacionamentos sociais, um ou outro, contatos, né? Mas eles se judiam na família, entendeu? Então, são famílias disfuncionais que não se compreendem, né? Não atuam de uma maneira madura, muito pelo contrário, e de quem a gente mais espera amor, né? De quem mais espera amor, é onde mais vem o desamor, né? Então, os grandes problemas hoje, assim, de pessoas, eles vêm da família, não é por causa do vizinho, do professor de uma escola, entendeu? Ah, do padre, lá da minha infância. Não, é do pai e da mãe, os irmãos, os filhos, entendeu? Então, a incompreensão já baila aí, aonde não devia bailar. Exatamente. Até porque o ser humano tem uma capacidade de olhar para o outro e não enxergar o bom do outro, enxerga o ruim, né? Ai, é chata, ai, inoportuna, ai, olha aí, aí já pega implicância, né? O pessoal chama aí para cima o ranço, né? Pega o ranço, pega implicância já com tudo que a pessoa faz. Às vezes tá fazendo coisa de boa, a gente já começa a implicar. Não consegue ver o que ela tem de bom e tentar explorar aquilo. Sim. Né? Sabe o quê? Nós temos uma tendência, primeiro que nós, os seres humanos, nós somos seres de excessos. Tá? A gente, como nós não somos perfeitos, estamos a caminho, somos perfectíveis, né? Mas absolutamente não perfeitos, a gente sempre peca pelos exageros, né? Em relação ao outro, nós temos a mania, a péssima mania, de fixar um conceito. Aí você fixa 4 características, normalmente negativas, entendeu? E aquela pessoa fica desenhada por essas 4 que você vive alinhando, vive enfatizando. Você entendeu? Isso é uma falta também de inteligência. Porque se você olha de outro ângulo, olha um pouquinho mais, pensa mais profundamente um pouco, você vai encontrar, pode até ser que a pessoa tenha essas 4 características negativas, mas que ela pode ter 7, entendeu? Assim, moderadamente positivas ou muito positivas. Mas eu me relaciono com a pessoa, a implicância eu me relaciono com 2 pontos desfavoráveis de uma pessoa. E isso não é maduro e tampouco inteligente, porque a pessoa é muito mais. Né? Então, não dá para fechar o leque, nem sobre filho. Eu vejo que às vezes as mães vêm falar dos filhos, e, nossa, parece que não é mãe, né? Parece que é a vizinha denunciando, falando alguma coisa de uma criança. Porque a mãe fica irritada com as dificuldades do filho, aí ela vem detonando. Marido, então, meu Deus, nem se fala. Entendeu? Verdade. E assim, é uma coisa muito impressionante, né? Porque quando a gente fala do outro e da gente estar aberto ao outro, às vezes a gente pensa assim, ai,
Eu mesma aconteceu uma coisa comigo, né? Eu gosto muito de contar uns causos assim nas minhas lives. E quando eu morava numa dessas cidades, que meu marido é funcionário público, né, transferido, e eu já com uma pequenininha grávida de outro, pequenininho, né, aquela função, o marido trabalhando bastante, e chegou uma defensora pública na cidade, uma menina mais jovem que eu, né? E eu pensei assim, ah, eu vou fazer um bem para ela, né? Claro, a vaidadezinha, né? Tem a questão do querer ajudar, mas também tem a questão da vaidadezinha, ah, eu vou fazer um bem. Vamos chamá-la. E era vontade mesmo de fazer bem. Vamos chamá-la, disse pro meu marido, convida ela para vir para aqui para casa, para a gente agregar ela, coitadinha, primeira lotação, né? Tá perdida. No final, quem recebeu o bem fui eu, porque essa abertura dela foi tão boa que quando nasceu o meu menino, ela dava banho no meu menino, ela contava histórias para outra. Então, assim, o pouco que eu ajudei ela foi só na questão da companhia, porque quem me ajudou foi ela. Agora, se eu me ensino mesmo, né, e começa a ficar aquela mulherzinha mimizenta, ai, tu vai te dar com a fulana, porque ela era uma moça jovem, ela era bonita, né? Se vou virar aquela mulherzinha mimizenta, chata, que fica, ai, tu não fala com ela, tu te relaciona o mínimo possível com ela. Não, vamos abrir e acolher o ser humano. Olha quanta coisa boa que a gente pode receber, né? Exatamente. Então, mas olha, com a maioria, não sei se a maioria é difícil ter uma estatística, não tem estudo sobre isso, mas assim, o que a gente vê, tem muitas pessoas adultas que são pais e mães, né? Que não estão desenvolvendo a capacidade de se relacionar bem, saudavelmente e, portanto, de amar o outro. Se os pais não estão nesse ponto de desenvolvimento, os filhos não vão também. Porque os filhos, eles absorvem muito o que não é dito, o não dito. Né? Aquilo que está silenciado, mas que é a maneira como o pai e a mãe sentem, pensam e se comportam. Entendeu? Os filhos, eles sondam o tempo inteiro. Né? Então, eles não aprendem, não é desenvolvida a capacidade transcendente de amar, de pensar. Eu tenho escrito no feed, em alguns posts e falado em lives, que uma criança, a partir de 2 anos, ela já tem uma incipiente, muito pequena, né? Muito rudimentar, mas tem capacidade de olhar para o outro, porque ela não é mais o nenezinho, ela já anda, já olha para 360 graus, né? Então, quem olha com olhar fisiológico pode olhar um pouco também com um mínimo de entendimento de que há um outro. Este outro tem uma necessidade. Quem? O irmão está chorando, o irmão tem que dormir, então ela tem que ficar quietinha porque o nenê tem que dormir. Coitadinho do nenê, ele tem que dormir, senão ele fica, não cresce, ele fica chatinho, ele fica triste, né? A vovó que está doente, tem 3 anos, a vovó está doente, vamos rezar para a vovó, vamos fazer um bolo para levar para a vovó, uma cesta de frutas, entendeu? Assim, já transcender, sair. É a força centrífuga, né? Que é de dentro para fora, entendeu? Então, essas relações humanas, tá? Essas trocas humanas ensinam muito. Um pai e uma mãe não precisam dar aulinha verbal de que, filho, é preciso compreender as pessoas. Não, compreendam eles em primeiro lugar. Né? Então, vê a mãe que gosta da sogra, que se dá bem com a tia, com a cunhada, com a vizinha, com a mãe dos seus amigos, né? Que convidam pessoas para sua casa. Eu tenho visto muito pouco, não só pela pandemia, essa reunião de famílias. Né? Então, eu também peço para, quando eu me dirijo, né, ao público, que as famílias que, assim, elas se encontrem com outras, justamente para desenvolver essa capacidade, essa habilidade, né, de se relacionar bem. Por quê? Todos são diferentes. A compreensão, ela se baseia em eu entender o outro que não é igual a mim. Entendeu? Porque é muito fácil alguém que pensa quase tudo muito parecido, né? Entendeu? Não. Entender aquele outro que vai por outra linha. Entender. Escuta. Escuta, se abre, vai lá. Presta atenção. Ele tem valor.
Entendeu? Então, quando crianças e adolescentes observam essa cena do dia a dia que os seus pais se praticam, entendeu? Pronto, não precisa dar aulinha. É na própria realidade, no próprio cotidiano que eles vão aprendendo a amar e compreender. Isso mesmo, excelente. E assim, Lélia, outra dor, né, que eu vejo, outro problema que tu já deu uma pincelada aí. Relacionamento marido-mulher, homem-mulher, como tá complicado, né? As mulheres não entendem os homens também não querem entender as mulheres, um se fecha, o outro se abre demais. Qual é o panorama que tu tem disso? Como é que tu vê essas relações? Então, as relações são imaturas, muito fortemente imaturas. As pessoas são imaturas. Potencialmente, elas são boas. Existe algo ali, você vê que existe algo não desenvolvido. Tá? Existe uma tendência, até uma potência de compreender, de amar, de olhar para o outro, mas eles não operacionalizam essa capacidade, entendeu? Porque toda pessoa, isso já é antropológico também, todo ser humano tem capacidade de olhar para o outro, compreender, flexibilizar, fazer as pazes, perdoar, superar, todo mundo tem, entendeu? Mas não é utilizada. Por quê? Por que não é? Por que as relações conjugais estão imaturas? Porque são dois egos justapostos, moram juntos, mas dois egos. Eles não estão entrelaçados. Então, aí eu olho para o outro e ponto, não, eu não sou feliz no casamento, porque ele é assim, assim, daquele jeito, do outro jeito. Ele é imaturo. E pode ser mesmo, ele normalmente. Ele olha para ela e também não é feliz no casamento, porque ela é assim, 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 assim. Você entendeu? Então, o que não está acontecendo? Eles não estão se construindo. Tudo bem, pode até casar com 20 e poucos anos, são jovens, tá? Mas eles têm que se edificar como pessoas individuais e como casal. Ir se edificando. Entrar nesse sistema, nessa linha. Entendeu? Porque essa edificação humana não termina nunca. Mas as pessoas paralisam. E quem não melhora, piora, como também tem no meu feed um post desse. Aí ficam adultos encruados, porque eles estão verdes, já deviam estar maduros, mas não estão, entendeu? Por quê? Ego. E também por que muito ego? Porque são crianças que há umas 2 ou 3 gerações estão absolutamente atendidas. Elas estão atendidas demais. Não o suficiente, é exageradamente. Os nossos erros são erros de excessos, né? De exageros. Então, são crianças que recebem, são empanturrados. Aí eles não aprendem a socialização e vão para o casamento. Casamento é 2 em 1. Casar não é fácil, por mais amor que tenha, entendeu? Porque é uma entrega, é doação, é se esquecer, né? E quando vem filhos, mais ainda. Mas ninguém quer se dar. Ai, tão bonitinho um bebezinho. Ai, ficar grávida, tira fotografia, barrigona. Ai, que lindo. É um glamour. Mas não é um glamour o cotidiano. 2 anos, Sim. birra. 8 meses, não dorme. Pronto, é o caos. É a terceira guerra. É a infelicidade. Você entendeu? Então, é imaturidade. As pessoas não estão preparadas para a vida real. Eu falei outro dia, mas como assim? Como que tem tanto problema de sono? Porque nos meus anos de vida, eu vivi. A minha infância, eu vi sobrinhos, fui vendo primas, tendo nenês, irmãs, amigas, entendeu? Falei, mas como assim? Se há 10 anos atrás não era assim, agora todos os bebês quase têm problema de sono. Quase todos têm problema de alimentação. Todos os filhos desobedecem. O que está acontecendo? Você entendeu? É uma crise generalizada, né? Mas do que? De pessoa, de ser humano não desenvolvido. Porque não existe um vírus da desobediência, que passa de um para o outro. Não é a pessoa. E adoram dizer, mas essa geração é diferente, né? Como se fosse assim uma geração única no mundo, que Deus resolveu escolher e pintar dessa maneira e que nós temos que nos moldar, né?
Então, assim, é uma coisa assim que o que eu vejo é o seguinte, casais competindo um com o outro, né? A mulher compete com o homem compete com a mulher, e não entende que o casamento é um jogo de futebol que não está um contra o outro. Pelo contrário, eles são um time contra os males do mundo e principalmente contra os seus próprios defeitos, né? Porque é muito difícil. Essa visão do amor romântico é uma visão equivocada do que é o amor. Porque paixão é uma coisa, amor é outra, né? Amor é sacrifício. Então, se a gente olhar qual foi o maior amor do mundo? Cristo morreu na cruz por nós daquele jeito horrível. Ele se sacrificou por nós, né? Só que ninguém quer, né, se crucificar pelo outro. Ninguém quer morrer pelo outro, né? Ah, eu vali tanto a pena, sim, para Cristo morrer na cruz, para Deus se fazer homem morrer na cruz? Claro que não. E o que me custa? Que homem que eu escolhi estar do meu lado, que eu escolhi, né? Eu escolhi. Não foi me impulso, não foi a minha família que foi lá, botou um gêmeo de escada, né? Eu escolhi estar do meu lado, aquele homem, ou meus filhos, que Deus me deu, com todas as características que eles têm, né? E eu não querer me sacrificar. Eu não quero acordar de madrugada, é obrigação do meu marido. Fica aquele jogo de empurra, aquela competição de quem fez mais, e não é bom para ninguém, e não é saudável para ninguém. Né? E as pessoas perderam essa dimensão que eu vejo quando tu coloca assim, muito assertivamente, que virou uma epidemia, que os filhos todos têm problema disso, daquilo, aquilo outro. O que falta? Falta essa sensibilidade de perceber. Eu sempre, quando me pergunto assim, como é que tu fez o desfraude? Como é que tu fez o sono de cada um? E eu digo, olha, 5 filhos, se os dedos da minha mão são diferentes, eles também são. Então, cada um, eu fui me adaptando, né? Uma foi com chupeta, o outro precisou ser mais enfático, o outro precisou de um jeitinho, de vez em quando tinha que lá dar um tapinha, assim, né? E foi dando as coisas na devida ordem. Mas, para isso, teve que haver o quê? Uma doação, minha e do meu marido, né? E nessa doação, o que eu percebo, e aí né, tu vai me dizer se acontece ou não, os filhos vão juntos na onda, porque eles veem aquele exemplo, e o exemplo arrasta, não é? Isso, sim. É o que eu digo, os filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Não adianta tanto discurso, as mães têm uma tendência de falar, porque a mulher, né, o mundo feminino é verbal, né, uma dos atributos femininos é a verbalização, a linguagem, mas também não precisa exagerar, né? E muitas mães exageram na fala. E elas têm que mostrar, ou levar a fazer. Não fale tanto, fale pouco, fale claro. Em poucas palavras, leve a fazer. Não obedece, leve a obedecer. Seja tão forte, tão convicta, tão segura que você está certa, você é que manda ali, você é autoridade e que é o melhor para ele, que ele vai ficar impactado com a tua força. Agora, se você tiver medo dele, ficar insegura, em dúvida, eu digo, às vezes, né, os pais estão no modo dúvida e os filhos percebem a fragilidade, a insegurança. Aí eles adquirem um poder que não lhes é devido. Mas como o pai e a mãe mostram muita fragilidade, aí eles pegam o poder deles, o terceiro poder, né? Entendeu? Totalmente ilegítimo, mas é que é tão fácil, porque a mãe tem dúvida, o pai não sabe. Um não sabe, age de um jeito, age de outro jeito, e acaba sendo assim, infelizmente, né? Isso mesmo. E assim, o casal tem que estar muito uníssono, muito de acordo, até para eles terem um norte, porque senão fica um jogando para o outro. Hoje mesmo, né, meus filhos têm hora para dormir. Então, 8 da noite a gente já começa a encaminhá-los. Claro que todas as noites eles testam, porque eles vão testar. Algumas noites menos, outras mais, né? E as crianças percebem. Então, eu e meu marido estamos bastante cansados hoje. Estávamos bastante cansados. E eu estava um pouco deitada, né, na minha cama para me recompor e tal. E eles brincando ali, o pequenininho brincando no quarto. Eu digo, bom, agora é hora do banho. E não, meu marido chegou para mim e disse assim, Ine, eu tô cansado. E eu sei que tu tá, mas eu também tô. O que que eu fiz? Eu virei para ele e disse assim, mas eu dei um discurso, né? Ou fiquei dando discurso para as crianças, berrando lá, deitar, não vai ser, vamos deitar. Não, né? Pega aquela força,
né? Que as mulheres dizem, eu sou forte, mas chega na hora, porque eu não quero me levantar da cama, né? Do fundo do sofá na frente do celular. E fui lá, porque a criança é muito mais atos do que por palavras. O que eu fiz? Fui lá, né? Meu marido disse, então faz o seguinte, dá o banho e eu visto. E assim é uma equipe. Né? Ele deu banho e vestiu. Eu estava fiscalizando a escovação do outro. E assim nós fomos fazendo. Né? Por quê? A gente sabe que nem sempre vai ser perfeito. Mas eu acho que assim, o adulto, ele tem que ter, ele colocou muito bem, ele luta. Né? A gente luta contra essas novas tendências. E o que acontece? A mulher, ela dá muito tom da casa, né? Como nós estamos conversando. A mulher, ela dá muito a tranquilidade, a calma, a sensibilidade. Ou Né? o contrário. Ou o contrário, quando ela não dá isso, ela também torna caótica a casa, né? Exato. Então, a minha pequena hoje estava me pedindo, mãe, conta uma historinha pra gente. E a mãe disse, olha, hoje não vai dar tempo, porque a gente se atrasou e a mãe tem uma live e tem um compromisso. E a mãe, nessa live, ela quer ajudar outras mulheres. E aí eu expliquei para ela, rapidamente, né, que ela compreendesse e que ela não ficasse também com aquele sentimento de abandono. A mãe não fez porque ela prefere outras pessoas. Mas ela também tem que entender que não é o centro do mundo e que, eventualmente, a mãe não vai poder servir a ela. Isso. E tem que ter essa dimensão. E assim, estamos chegando no final da nossa live, tem papo assim, para a noite inteira, né, Lélia? Eu tô amando conversar contigo. Mas assim, eu vou aproveitar esse gancho, né, da mulher que eu tô falando tanto, porque eu tô com o meu projeto, tá? Resgate a Sustentabilidade, em que eu desejo verdadeiramente ajudar essas mulheres, tá? Na minha bio, link, procura aí, né? Dá uma olhada. E essa é a minha vontade de ajudar as mulheres a acharem esse norte. Porque uma mulher bem madura, bem formada, ela consegue transformar o mundo na volta dela. A sogra, marido, todo mundo. Né? Eu queria ouvir as suas considerações sobre isso. Então, a mulher, ela tem que se encontrar. Tá? Ela tem que, ao se encontrar, ela tem que se situar. Ela tem que se instalar no seu lugar. O nosso lugar é o mundo, mas nós temos um papel a desempenhar. O meu papel não é o do outro, o meu papel é o meu papel. Né? Então, existe aí um papel feminino, maternal, mesmo para aquelas que não são mães. Tá? A mulher é mãe por natureza, assim, ela tem um viés materno, como o pai é pai, os sacerdotes não têm filhos, mas são pais. Pessoas solteiras, né, que trabalham em prol dos outros, né, podem ter uma vida paternal a vida inteira, né? Então, a mãe, o papel da mulher, ele é um papel único. É único. E ele é preponderante, porque a mulher tempera os lugares onde ela vai. Entendeu? Então, se a mulher tiver com uma personalidade bem madura, bem desenvolvida, ela faz assim um colo, entendeu? Ela conchega, ela promove. A mulher é uma promotora das melhores coisas da vida, assim, entendeu? Porque é afetiva, pode ser acolhedora, né? Holística, que ela vê o todo, vê muitos detalhes, né? Então, nós precisamos viver esse papel, viver. Tem alguns livros, inclusive, né, de autoras, aí, da Edith Stein, né, que fala muito bem do papel da mulher, que é uma filósofa. Tem esqueci. Mas, enfim, porque nós temos um papel a desempenhar mesmo. Acho que você tem muita razão em estar trabalhando com esse tema, tá? Porque algumas mulheres estão um pouquinho desnorteadas em quem elas são. E nós temos algo, nós representamos algumas peculiaridades que são femininas. Entendeu? Então, mas nós temos que nos situar, a gente tem que se instalar. Aliás, biologicamente, a gente já está instalada. Nós temos corpo feminino. Mente, cérebro feminino, alma feminina. Mas a gente tem que se comportar, né, para ser coerente com a nossa condição sexuada.
Tem um filósofo espanhol, eu sou ruim de lembrar de nome, eu estudei muito ele fala isso, a condição sexual, ela é definidora. Entendeu? Então, existem assim, algumas características, eu tenho certeza que você cita no seu curso, que características que são muito peculiares da alma feminina. E quando a gente exerce, operacionaliza essas características, a gente tem mais plenitude. Essa plenitude que Exatamente. a gente precisa alcançar, a mulher precisa sair desse estado atual de ansiedade continuada. Porque como nós temos muitos sentimentos, muitos, são mais movidas por sentimento, a mulher é muito afetiva, às vezes é emotiva, né? Às vezes é demasiadamente emotiva. A doença feminina são muito a depressão e a ansiedade, entendeu? Mas não precisa. Não precisa. Uma mulher bem posicionada na sua vida social, né? No seu lugar na família, como cidadã, mãe, filha, irmã, amiga, ela se resolve. É uma mulher plena, que além do mais, não é plena para si, né? Se ela é plena, ela irradia essa plenitude. Ela vai ser muito mais construtora do que o contrário. Exatamente. Maravilhoso. E falo sim, falo bastante essa questão no curso das diferenças feminina, masculina. Falo que é a mulher, o papel dela, né? Cito Santa Edith Stein, maravilhosa, Alice von Hildebrand, Isso. Uma série de autores que rechearam, né? E que completam, né? Essa questão da mulher da feminilidade. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, porque não é porque é homem que não tem lugar de fala. No meu curso tem Sim. santos que falaram sim muito bem sobre isso. Lélia, eu queria te agradecer de coração, né? Tu ter aceitado tão prontamente o convite. Vou te incomodar mais adiante, vou te chamar de novo, porque o nosso papo parece que ficou pela metade. Eu amei essa de coração. Ah, eu também, eu também. Ó, eu só lembrei o nome do filósofo espanhol que fala do papel da mulher e do homem, é Julián Marías. Julián Marías. Ele fala assim, com categoria, sabe, do assunto. Mas eu que agradeço, tá, o teu convite, né, a eleição, a escolha para eu falar desse assunto. Muito bom, um assunto excelente, muito oportuno para a época, né? E você já me simpatizava com você, agora muito mais. Parece que a gente é amiga. Certeza, com Né? certeza. Se Deus quiser, um dia nos encontraremos ao vivo e a cores e conversaremos bastante. Sim, quem sabe no estado do meio, né, em Santa Catarina. Eu estou no Paraná, você no Rio Grande, né? Mas sabe que às vezes a gente vai para Curitiba, né? Numa das nossas nos encontrar, com certeza. Tá. Vamos combinar. Um grande beijo. Muito obrigada a todos que participaram da live, que ficaram até o final conosco. E quem quiser saber mais informações sobre o meu curso, entra ali no meu perfil, clica na bio. Até dia 8 está aberto o carrinho com um preço incrível, tá? O preço é muito bom mesmo. Eu quero realmente tocar no coração dessas mulheres. Por isso que eu fiz acessível, porque o meu maior objetivo é isso, é amar, eu sou lá, é isso que Deus me chama. Isso. Uma boa noite a todos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Aline. Até mais. Até outro dia. Tchau. Até. Tchau, todo mundo.